Eu quero começar a mensagem lendo uma parte da Escritura, de um salmo, o Salmo 33, a partir do versículo 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é o que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Amém. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Este é um conceito cada vez mais difícil de nós encontrarmos hoje. Que nação tem Deus como seu Senhor? Será os Estados Unidos da América? Será os Emirados Árabes Unidos, Portugal, Espanha? Haverá hoje alguma nação que possa dizer Deus é o Senhor desta nação? Pois eu conheço uma nação, somos nós. Nós fomos feitos geração eleita, sacerdócio real. Nós não temos que ir muito longe procurar uma nação cujo Deus é o Senhor. Nós somos essa nação. Sabem que aquilo que era prosperidade no Antigo Testamento não tem nada a ver com aquilo que é prosperidade no Novo Testamento. Quando nós olhamos no Antigo Testamento sobre prosperidade e pensamos, por exemplo, num homem que era muito próspero, lembramos de Jó. Eu falo de Jó porque ele é antes de Abrão. E nós pensamos que ele teria muitas ovelhas, muito gado, muitas terras. E pensamos em Abrão como um homem efetivamente muito rico também, com muitas ovelhas, com muito gado. E sempre que nós no Antigo Testamento pensamos em prosperidade, nós olhamos para a riqueza. Chegamos ao tempo do rei Salomão e pensamos em toda a sua riqueza. E alguns começaram a pensar que riqueza também tinha a ver com a abundância de mulheres. Não tem a ver. Prosperidade é vivermos a nossa vida com uma só mulher. E as coisas mudaram muito no conceito do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Na realidade, irmãos, eu faço-vos um desafio. Vocês procurem, leiam o Novo Testamento todo do princípio até ao fim. E desafio-vos a encontrarem a palavra prosperidade no Novo. Se conseguirem encontrá-la 3 vezes, é o número de vezes que efetivamente ela aparece. Se vocês forem ver a prosperidade no Antigo Testamento, é inumerável o número de vezes que ela aparece. Prosperidade no Antigo Testamento significava favor de Deus. Quando alguém era próspero, Deus favorecia essa pessoa. No Novo Testamento, nós não encontramos essa relação de prosperidade. Prosperidade significa mais do que aquilo que nós pensamos no Novo Testamento. Aliás, em Lucas 12:15, nós encontramos o Senhor Jesus a dizer isto. A vida de um homem não consiste da abundância dos seus bens. É interessante quando compararmos o conceito de prosperidade do Antigo Testamento com o do Novo, vemos aqui uma diferença significativa. No Antigo Testamento, prosperidade era a abundância de bens. No Novo Testamento, Jesus diz, a vida de um homem não se mede pela abundância dos seus bens. Então medes o quê no Novo Testamento? Medes o homem pela abundância de quê? E isso significa que, por exemplo, no Novo Testamento temos que ser pobres, que ninguém pode ser rico, ninguém pode ter bens? Não, não é isso que efetivamente diz. Aliás, inclusive, a Bíblia diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Portanto, se para ti pensas que bênçãos na tua vida, aquilo que tu precisas é da abundância de dinheiro, porque vais lhe dar um uso, vais servir o Senhor com esse dinheiro, Ele já lá está nos lugares celestiais para ti. O dinheiro não é problema. Ele está lá também nas bênçãos nos lugares celestiais para ti. Porque quando Deus diz que nos abençoou com todas as bênçãos nos lugares celestiais, Ele não excluiu o dinheiro. Que fique claro que eu não estou a dizer que ser pobre é uma bênção. Mas também não estou a dizer que ser rico é mais abençoado quem é pobre. O que é que significa verdadeiramente prosperidade? Efésios 6:3 diz uma coisa muito estranha. Paulo escreveu aos Efésios e diz, para que prosperes. Que é precisamente o que ele diz em 3 João, na 3ª de João, capítulo 1, versículo 2. Para que te vá bem. Foi uma carta que João escreveu a Gaio e diz para que te vá bem a vida, para que as coisas te corram bem. Portanto, na realidade é isso que significa prosperidade. E é o momento em que vocês começam a pensar, mas o que é que ele está a falar? Na realidade, prosperidade no grego diz odos, que é exatamente a mesma palavra utilizada para caminho. Então, quando Jesus Cristo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está a utilizar a expressão odos. Eu sou odos, eu sou o caminho. E quando João diz para que te vás bem, para que prosperes, ele está a dizer para que andes no bom caminho. Ok, eu não sei se vocês estão a ver aqui a revelação. Okay, vocês têm, na nossa vida todos nós temos duas coisas. Nós temos a bênção
E nós temos o abençoador. Nós temos aquele que faz e temos o produto daquilo que foi feito. No Antigo Testamento nós tínhamos em prosperidade o produto daquilo que era feito. E no Novo Testamento nós temos aquilo que é o quê? O produtor daquelas coisas que são feitas. E isto muda o paradigma todo. Quando a Bíblia diz que nós em Cristo temos todas as coisas, quando nós temos Jesus Cristo na nossa vida, na realidade nós temos todas as coisas que vêm com Ele. É como se fosse um pacote completo. Vocês quando às vezes compramos um carro novo e dizemos que vem full extras. Tem full extras, não é preciso acrescentar mais nada. Ele já vem com tudo. É exatamente isso que acontece quando nós recebemos Jesus Cristo na nossa vida. Quando recebemos Cristo, nós recebemos tudo aquilo que Jesus Cristo representa. E nós muitas vezes andamos na nossa vida à procura da bênção, quando nós já temos aquele que é o dono de todas as bênçãos. Com Ele, nos lugares celestiais, onde Ele nos assentou, nós temos direito a tudo aquilo que Jesus Cristo tem. Nós fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Posso ouvir um amém? Então, irmãos, quando Jesus Cristo diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando Ele afirma a vida de um homem não se mede pela abundância de bens, como é que um homem pode ser próspero na sua vida? Seguindo o caminho. E o que é seguir o caminho? É seguir Jesus. Amém, irmãos? O exemplo é tão simples como eu me relaciono com os meus filhos. Que recursos é que os meus filhos têm? O que é que eles têm que eles adquiriram por eles próprios? Eles têm o pai. Porque tendo o pai, eles têm o quê? Têm tudo aquilo que eles precisam. Amém, irmãos? Quando nós temos o pai, nós temos tudo. Quando nós temos o pai, nós temos a prosperidade. Portanto, as coisas não se medem pelas coisas que nós temos, mas pela dimensão do nosso pai. A dimensão da nossa riqueza está na dimensão do nosso pai. O acesso a essa riqueza está na dimensão da nossa fé. A palavra odos significa eu sou o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem tem o pai tem o filho, e quem tem o filho tem todas as coisas. Por isso, quando a Bíblia diz de uma forma clara, buscai primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos são acrescentadas, quando nós buscamos o pai, com o pai vêm todas as coisas. Há um momento na história bíblica que eu gosto imenso. Há a relação do apóstolo Pedro com Jesus Cristo. O apóstolo Pedro tinha uma relação, enfim, estranha com Jesus. Ele acredito que ele amava tremendamente Jesus e ele esperava ver Jesus assentar-se no trono de David como rei terrestre, como o Messias que era anunciado. E eu penso que Jesus Cristo anunciar um reino celeste, que o seu reino não era desta terra, isto causou alguma frustração no apóstolo Pedro. Causou, podem ter a certeza, porque ele negou-o 3 vezes. Ele estava frustrado. Na altura em que vêm prender Jesus à noite, ele saca da espada, corta a orelha do soldado para defender Jesus e é repreendido. Quer dizer, não é? Isto mexe com uma pessoa, não mexe? Então eu vou defender agora o tio que está a ser atacado, eu vou-me pôr à frente dele, entrego a minha vida por ele e ainda sou repreendido por ele. Mas foi assim que Pedro de alguma forma se sentiu. Não estava a perceber a dinâmica do reino do céu. Quando quando Jesus está a ser, portanto, julgado e alguém diz, tu estavas com ele também. Pedro diz, não, eu não conheço aquele homem. Não conheço aquele tipo de lado nenhum. O seu coração estava com raiva cá dentro. 3 vezes isto aconteceu. Jesus foi crucificado e Pedro ficou com este remorso dentro de si. Porque o alvo do seu desapontamento já não estava presente para que ele se pudesse ir arrepender. Toda a sua fé, toda a sua crença, tudo aquilo que ele tinha vivido durante estes 3 anos tinha desaparecido quando Jesus Cristo desapareceu. Porque ele pôs a sua fé num Messias terreno, não estava a pôr a sua fé num Messias celestial. E às vezes, irmãos, nós estamos a pôr a nossa fé também num Messias terrestre, em vez de estar a pôr a fé num Messias celestial. E quando eu estou a dizer pôr a fé num Messias terrestre, eu estou a falar de quê, irmãos? Eu estou a falar de religião. Se tu estás nesta congregação, se o teu relacionamento com Deus é um relacionamento religioso, como estás nesta religião porque gostas mais do cristianismo do que o budismo? Ou gostas mais do cristianismo porque não gostas mesmo do islamismo? Okay? E gostas mais de vir à igreja do que gostas de ir ao futebol? E é só por essa razão que escolheste este clube? Porque deixem-vos dizer, na natureza do ser humano nós não gostamos de viver sozinhos. Nós gostamos de pertencer a qualquer coisa. E então às vezes a igreja é o melhor sítio para a gente pertencer. Se o teu cristianismo é esse, tu estás como Pedro a pôr a tua fé no Messias terrestre. E então muitas vezes tu tens dificuldade a aceder às bênçãos que estão para ti nos lugares celestiais. E é um bocadinho assim. Estás atrapalhado, ok? E vais orar. Senhor, eu preciso de ti, eu preciso que tu me ajudes, Deus. E de repente Deus respondeu à tua oração. E tu dizes, ganda sorte. Quando estás atrapalhado, busca Deus. Quando Deus responde, foi sorte.
Porque na realidade Deus está a cuidar da tua vida todos os dias. Mas tu não estás a ter noção que esse teu Deus é celestial porque continuas a acreditar num Deus terrestre. Estás a acreditar numa religião, não estás a acreditar no Deus vivo. Então quando tu te sentes mal, quando tu sentes que não tens fé, quando tu sentes que não encontras solução para a tua vida, quando sentes que as coisas não estão a ter direção, que as coisas não estão como tu queres nem como tu desejas, é porque tu não estás a pôr a tua fé no lugar correto. Mas agora Pedro estava com um problema. O seu Messias terreno tinha desaparecido. E Pedro está sentado junto ao lago, juntamente com outros discípulos, e provavelmente ele estaria sentado. Alguma vez algum de vocês já atirou pedras para dentro da água? Eu também já estive. A gente senta-se, pegamos numas pedrinhas, atiramos e vamos pensando o que é que vamos fazer da nossa vida. Durante 3 anos eu estava à espera de um Messias que se fosse assentar no trono de David e atiro mais uma pedrinha. E os outros apóstolos e discípulos ali ao lado a tirar pedrinhas também. E o que é que acontece quando tu perdes a tua fé, quando tu perdes o teu sentido de vida? Voltas à tua vida antiga. E Pedro diz, vou pescar. Eu vou pescar, porque eu não tenho mais nada para fazer. Eu perdi o sentido, eu perdi o rumo da minha vida, eu perdi o caminho. O meu caminho foi... O doce saiu da minha vida. E como saiu da minha vida, eu volto para onde? Volto para o barco. O barco que o Senhor disse, larga o barco, larga as redes e segue-me. Porque ele disse, eu farei de ti pescador de homem. E Pedro estava a voltar a ser pescador de... E depois o mais interessante, irmãos, é que havia ali outros que nem sequer eram pescadores. Havia um que era cobrador de impostos e havia outros que nós não sabemos que profissão é que eles tinham, que se levantam e dizem, vamos contigo. Quando eu não tenho realmente nada que fazer, eu vou com aquele que vai à frente. Onde tu fores, eu vou. Acabou. Então 7 entram no barco para ir pescar. E é interessante que o Senhor tinha um assunto para resolver com Pedro. Ele tinha dito, quando te converteres, apacenta, toma conta dos teus irmãos. Disse isso muito antes, portanto, da sua morte e da sua ressurreição ter acontecido. Jesus tinha este assunto para resolver com Pedro. Quando o barco estava no lago, o Senhor aparece junto à costa a andar. E é interessante que João, aquele que conheceu a verdadeira faceta de Deus, que é amor, olhou e disse, é o Senhor. Todos os outros viram uma personagem, mas ninguém percebeu que era o Senhor. Se vocês nunca perceberam porque é que João sabia que era o Senhor, fiquem a saber, porque ele conheceu a verdadeira faceta de Jesus. E a sua verdadeira faceta é o amor. Quando ele olhou para aquela pessoa, ele viu o amor. E quando viu o amor, percebeu que era o Senhor. E quando ele disse, está ali o Senhor, Pedro imediatamente atirou-se à água. Porque Pedro recuperou a possibilidade de se reencontrar novamente com Jesus. Irmãos, percebam isto. Percebam isto. Tipo, de uma vez por todas. Pedro não chegou ao pé de Jesus e disse, Senhor Jesus, em nome do Pai, venha à tua presença, arrependendo-me de todos os meus pecados. Não, ele chegou aos pés de Jesus e atirou-se, agarrou-se a Jesus, abraçou-se a Jesus, porque ele estava com saudades de Jesus. Irmãos, prestem atenção à segunda coisa que eu vos quero dizer. Diz que Jesus Cristo estava a preparar-lhes o pequeno almoço. Ele tinha acabado de ressuscitar, ele foi ao céu, primeiro foi ao inferno, pregou às almas em cativeiro, deu uma coça no diabo, tirou-lhe as chaves do inferno, ascendeu ao céu, assentou-se à direita do Pai, desceu e veio fazer o pequeno almoço para os discípulos. Deus tremendo que nós temos, irmão. E ele estava a fazer o pequeno almoço. Eu não sei de onde é que ele trouxe os... não sei de onde é que ele trouxe os ingredientes para o pequeno almoço, mas ele estava a fazer o pequeno almoço. Lembrem-se que Pedro tinha dito, Senhor, eles todos te vão deixar, mas eu amo-te mais do que eles todos. E com Pedro aninhado na posição onde João costumava estar, o Senhor pergunta-lhe, Pedro, tu amas-me? E Pedro pensou, entalaste-me. E Pedro responde, eu gosto de ti. O Senhor perguntou, agape, tu amas-me, agape, com amor divino? E Pedro respondeu, Senhor, eu fileos, eu gosto de ti. Pedro percebeu a diferença entre afirmar de forma leviana o nosso amor para com Deus. O amor não se vê somente pelas palavras que nós dizemos, mas pelos atos que nós fazemos. E Pedro percebeu a diferença entre aquilo que tinha dito a Jesus e aquilo que ele fez para Jesus. E ele não quis cometer o mesmo erro. Pedro, tu amas-me? E ele disse, Senhor, eu gosto de ti. Porquê é que me estás a fazer isso? Eu já percebi, E como se o Senhor dissesse, isso basta-me. Apacenta as minhas ovelhas. Toma conta do rebanho. Agora, irmãos, o que é importante perceber aqui? Quando nós buscamos o abençoador, quando nós buscamos aquele que tem as bênçãos, com ele vêm as bênçãos também que estamos à procura. Porque quando os discípulos lá chegaram ao pé do abençoador, o que é que já estava juntamente com ele?
o pequeno almoço que eles precisavam de tomar, a bênção que eles não sabiam sequer de onde vinha, o peixe que eles foram ao mar para pescar e não conseguiram apanhar, já estava na fogueira à espera para eles tomarem o seu pequeno almoço. Amém, irmãos? Quando nós temos aquele que é o dono da bênção, com ele vêm todas as bênçãos. O facto, irmãos, de nós muitas vezes não conseguimos ter acesso à bênção é porque o nosso Cristo é um Cristo religioso. É porque nós somos de uma religião em vez de deixarmos que Deus habite plenamente no nosso coração. Colossenses 3, 1 e 2 diz assim: agora que nós somos de cima, busquemos as coisas que são de cima. Portanto, irmãos, quando nós falamos de servir a cidade e que Deus abençoa a cidade com prosperidade, irmãos, o que é que vocês acham que nós como igreja vamos fazer para abençoar a cidade? Não tenho ideias de pegar no vosso dízimo da igreja e entregar na Câmara. Se nós levarmos a cada um desta cidade o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, se cada uma destas pessoas puder ter acesso a este caminho, tal como nós o temos, se cada uma pessoa desta cidade puder ter acesso ao mesmo caminho que nós temos, então cada uma pessoa desta cidade pode ter acesso às mesmas bênçãos que nós. Irmãos, quando Jesus Cristo iniciou o seu ministério em Isaías 61, cumprindo essa profecia, ele diz: eu vim dar liberdade aos cativos. Eu vim dar visão aos que estão cegos. Eu vim trazer liberdade àqueles que estão em cativeiro. E eu vou terminar com esta pequena metáfora. Nós temos acesso a uma bênção tremenda. Nós, por imposição de mãos, nós sabemos que pelas suas pisaduras nós fomos. Porque eu, como acredito num Deus celestial que vive em mim, que nos capacita, que me capacita a mim para pregar a palavra, é o mesmo Deus que capacita o Tio com sabedoria para poder trabalhar no corpo humano, pondo o direito. É o mesmo Deus que trabalha no Pedro e no Ruben, por exemplo, e no Bruno para os capacitar para tocar instrumento. E quando, irmãos, nós usamos os dons e os talentos que Deus nos deu, quando nós usamos os dons e os talentos que Deus nos deu, sabe o que é que acontece na nossa vida? Nós prosperamos. Quando nós usamos aquilo que Deus nos dá, nós prosperamos. E, irmãos, eu vos garanto, não existe uma pessoa nesta sala que não tenha um dom, que não tenha um talento. Não todos têm que ser exímios bateristas ou músicos ou guitarristas, excelentes tradutores, medianos pregadores, mas todos nós temos um dom, todos nós temos um talento. Os nossos talentos multiplicam-se quando nós os usamos. Quando o Senhor foi embora e entregou talentos a cada um dos seus servos, aqueles que investiram o talento, o Senhor multiplicou o seu talento. Deus abençoe, irmãos.